Olá, amada irmã, amado irmão que está do outro lado, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. Estou mais uma vez aqui nesse canal, Palavra com Rose Gomes, trazendo mais uma mensagem. Hoje eu quero falar com você sobre batalhas espirituais. Algo assim que é muito forte, muito presente, mas muitas vezes nós não damos ênfase a essas coisas. Nós acreditamos no mundo físico, no que nós estamos vendo. Então é muito interessante. Agora mesmo eu tive mais uma experiência. Estava vindo para esse local, aqui é um parque perto da minha casa, né? Então eu estava vindo para esse local e cheguei e falei assim, eu vou gravar um vídeo ali, e a gente fica um pouquinho atento, né? A gente sabe que hoje em dia as coisas estão difíceis. Coloco aqui um equipamento, né? Meu celular, tô aqui gravando. Uma mulher sozinha, agora é cedo ainda, em torno de quase 8 horas da manhã. E aí eu acordei. Tive um sonho, Deus me mostrou algo, estou passando por uma batalha espiritual. E aí eu falei, eu preciso gravar esse vídeo para falar com minhas irmãs que estão aí do outro lado, que também está enfrentando alguma dificuldade, que também está orando, que está confiando que Deus vai trazer a vitória, né? Mas nós sabemos que tem uma batalha. Toda vez que nós nos posicionamos na presença do Senhor, nós temos batalhas espirituais, às vezes vem retaliações contra nós. E achei interessante, como eu estava dizendo, nós confiamos naquilo que nós estamos vendo. Estava vindo para cá, como eu estava falando aí no início do vídeo. E aí eu falei assim, meu Deus, eu vou ficar ali naquele lugar sozinha, que o Senhor me guarde. Tem aqui uns aparelhos para fazer exercício, sabe? Aqueles aparelhos que ficam em praça. E tinha um senhor ali, né, fazendo exercícios. E tinha do outro lado um rapaz sentado. Então quando eu vi, eu fiquei com medo, porque eu ficar aqui sozinha, né? E aí quando eu vi ele, me deu um acalento no coração, tipo assim, que bom, tem uma pessoa ali. Aí na hora eu pensei naquela palavra que diz assim, se Deus não guardar, em vão guarda a sentinela, né? Se Deus não nos guardar, não adianta ter guarda, um exército a seu favor, se Ele não está te guardando. Então olha só como nós conseguimos entender que o que nós estamos vendo, que é o mundo do físico, que é importante. Então, por exemplo, eu orei pedindo que o Senhor estivesse comigo. Então, ao meu lado está os anjos do Senhor. A palavra do Senhor diz isso. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, né? Então, eu estou vindo para cá, mesmo que tivesse só aquela pessoa e eu tinha que ter essa fé, sabendo que Deus está me guardando, porque Ele nos guarda. Mas o que acalentou meu coração foi ver um homem ali, um senhor que está fazendo ali os seus exercícios, me deu aquela calma, sabe, aquela paz, tipo assim, que bom, não estou sozinha, né? Tem aquela pessoa. Você está conseguindo entender o que eu quero dizer? Então é isso, nós somos dessa forma. Isso não é eu, não é só você, nós somos assim. Porque nós somos corpo, alma e espírito, mas parece que o que prevalece em nós muitas vezes é a parte física, né? É a parte carnal. Tanto que nós temos mais aquela predisposição para buscar as coisas da carne. Por isso que é uma luta do espírito, né, com a carne. Porque se você começa a buscar as coisas espirituais, a palavra do Senhor fala assim, chegai-vos a Deus e eu chegarei a vós. Quanto mais eu busco as coisas do alto, quanto mais eu busco a presença de Deus, mais eu me revisto das armaduras, né, do Senhor. Mais o Senhor nos fortalece e nós conseguimos ficar aptos a vencer as batalhas espirituais que temos que enfrentar. Nós que somos servos do Senhor, nós temos o nosso inimigo, ele está sempre disposto para nos perturbar, para nos destruir, né? A palavra do Senhor diz que ele brama como um leão. Ao nosso derredor está o nosso inimigo, bramando como um leão, procurando um espaço, uma brecha para que ele possa entrar e nos destruir. Então nós temos que estar atentos, né? Às vezes nós estamos só orando, mas não estamos vigiando. Então precisamos vigiar com o que nós falamos, com o que nós declaramos. Então tudo isso são necessários para que nós possamos vencer essas batalhas espirituais aqui na Terra. Estava meditando também, por isso que eu vim aqui. Eu falei sobre alguns vídeos aí no canal sobre o mundo espiritual. E após essas situações, né, eu sei que vai acontecer, mas parece que a gente às vezes fica assim, desapercebido com a correria do dia a dia, com as lutas diárias, né, do nosso cotidiano. Eu sou uma mulher que tenho 3 filhos, uma das minhas filhas já se casou, 2 ainda moram comigo, tenho o meu esposo, né? Então tem as minhas demandas, tem as nossas preocupações, as nossas lutas diárias, e muitas vezes nós vamos deixando que essas coisas venham prevalecer, né? Tem falado muito aí sobre buscar primeiro o reino dos céus e a justiça, porque as demais coisas vão ser acrescentadas. Mas não é fácil.
Por isso que nós entendemos que quando nós estamos dispostos a buscar a presença do Pai e andar nos caminhos do Senhor, não é fácil. É uma luta diária, é uma luta constante. E por esses dias aí, sem perceber, eu comecei a sentir um desânimo muito grande. Tinha uma situação de não querer mais gravar, não tinha ânimo, não tinha inspiração. E eu que sou uma pessoa que toda semana estou orando, estou jejuando, porque quem coloca a mão no arado sabe que tem que estar dessa forma, né? Orando, buscando o Senhor, buscando revestir, né, das armaduras dos céus, da força de Deus em nossas vidas, para poder vencer a astuta cilada de Satanás. A palavra nos diz o quê? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós temos que estar resistindo a ele. E há momentos que isso pode acontecer com qualquer um. Eu poderia trazer vídeos aqui só mostrando para vocês esse lado, né? Olha como eu sou uma mulher cheia da presença de Deus, sempre forte, que sempre está, sabe, pronta a lutar. Não, eu sou um ser humano comum como você também. Eu gosto de trazer isso para que você entenda que isso acontece com você, acontece comigo, acontece com o bispo, acontece com a pastora, acontece com o obreiro, acontece com qualquer ser vivente, né? Qualquer homem, qualquer mulher, porque nós somos criados por Deus e temos todas as mesmas características. Por isso que o nosso Senhor Jesus veio nesse mundo como homem, né? Para que não tivesse essa situação de falarmos assim, Jesus venceu porque ele era Deus. Ele sendo Deus, é óbvio que ele ia vencer. Não, ele se fez homem, ele veio para cá como homem, tinha o mesmo sentimento que nós, as mesmas paixões, e ele nos disse o quê? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Ele venceu, nos dizendo o quê? Que você vencerá também. Então nós podemos vencer todas essas batalhas. Estamos nos posicionando, não é verdade? Falando assim para Deus, Senhor, eu quero andar no seu caminho, eu quero entregar minha vida nas tuas mãos, eu quero fazer a sua vontade, eu quero estar no centro da sua vontade. E a partir desse momento você tem que entender que quando você começa a se posicionar com Deus, o nosso inimigo vai se levantar contra nós. E ele trabalha de várias formas. Ele usa pessoas que a gente ama, ele usa pessoas que estão no nosso convívio, né? Pessoas que quando fazem algo contra nós, de repente uma traição, de repente uma calúnia, isso vai nos afetar, porque somos humanos. Então nós temos que estar prontos a entender que essas coisas podem acontecer conosco. Isso que eu tenho falado desse desânimo que veio, ocorreu algo comigo, né? Uns dias aí passado, que me abateu. Porque são coisas que acontecem que a gente não está assim esperando, né? E ali eu estive na presença do Senhor, chorando, triste com aquela situação. E depois você não percebe, aquilo vai ali minando o seu coração, minando a sua alma, sabe? Devido a várias situações. Vocês sabem aí que em dezembro agora eu perdi a minha mãe, né? Na verdade, como eu posso dizer, minha mãe descansou no Senhor. Então ela não está aqui comigo mais. Mas eu sei que um dia eu vou encontrá-la. Mas há saudade, há o luto, né? São 4 meses só que minha mãe não está mais presente. Então teve essa situação. Tem algumas situações que acontecem em nossas vidas, alguns sonhos, alguns objetivos que queremos alcançar. E aí vai indo, né? Então eu me posiciono a trazer para você essa mensagem, falando que você precisa se posicionar, buscar no Senhor, orar, jejuar. Naquilo que você vê resistência do inimigo, se posicione. E você precisa estar atento às coisas que vão acontecer. Porque quando você se coloca na presença do Senhor, você precisa entender que há uma batalha. Nós temos uma guerra, nós estamos enfrentando uma guerra ainda, só que a nossa guerra agora é espiritual, né? Antigamente, aí no tempo de Davi, as guerras eram carnais, espirituais, mas eles se posicionavam em guerra para receber a vitória. Eles iam lá, né, lutar com aquele povo e tomavam posse daquela terra, tomavam o despojo, venciam as guerras, venciam as lutas. E você vê ali algo no mundo físico, né? Daí o mundo espiritual, mas era uma batalha enfrentada ali na carne, eram lutas, eram batalhas, e assim eles venciam. E hoje nós pensamos que porque Jesus veio e levou sobre ele as nossas enfermidades, as nossas lutas, as maldições, hoje precisamos só ficar com o braço cruzado, esperando as bênçãos caírem do céu. Não, estamos ainda em batalha. Só que a nossa guerra agora é espiritual. A nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades. Está onde isso? Na palavra. Então muitas vezes estamos ouvindo só aquelas mensagens que nós queremos ouvir,
Deus vai mudar a sua história. Essa semana vai acontecer algo tremendo na sua vida. Eu vejo uma mudança de cativeiro. Eu vejo Deus abrindo portas. E isso são palavras, profecias que estão aqui na Bíblia. Deus quer isso para nós. Isso vai acontecer. Mas, porém, entretanto, para eu receber essa bênção, há um caminho. Há um caminho de luta, há um caminho de batalhas. E nós, como cristãos, queremos receber somente as bênçãos. Esquecemos que tem um caminho. Então eu estou aqui numa batalha espiritual. Por algo que eu tenho pedido ao Senhor. Tenho me colocado aqui na brecha, né? Para trazer a mensagem, para ensinar a vocês o que eu tenho aprendido, o que eu tenho colocado na minha vida, que eu tenho visto no andamento. Mas há uma batalha espiritual. Então, por esses dias aí, em torno de uma semana, 2, eu não tive mais força. Eu comecei a sentir algo assim, gente. Eu quero trazer para vocês entenderem que quando você se posicionar na presença do Pai, dizendo para Ele: Senhor, eu vou deixar esse pecado de lado, eu vou colocar minha vida no altar, eu vou começar a cuidar da minha casa, tirar essa sujeira, essa imundícia que dá lugar para Satanás entrar, fazer morada. Eu vou abrir meu coração, eu vou perdoar, eu vou fazer aquilo que te agrada. Então você entenda que há um processo aí. Você precisa estar atento, orando e vigiando e continuando e não desanimando, porque vai vir contra você lutas, vai vir contra você o desânimo, vai vir mensagem, palavra nos seus ouvidos, na sua mente, dizendo: você não vai conseguir, Deus não está ouvindo a sua oração, você não é digna de pedir isso para o Senhor, Ele não vai te atender porque devido a isso ou aquilo que você fez no passado. E você tem que repreender como Jesus fez. Satanás, ele foi ali atentar o Senhor Jesus Cristo, quando estava ali em 40 dias, né, em oração e jejum, se preparando para o grande dia, onde ele ia se entregar ali naquela cruz, onde ele ia passar aquele sacrifício por nós pecadores. Então ele estava ali. O que aconteceu? O inimigo foi até ele. E naquele momento da fraqueza, naquele momento da dificuldade, porque estava ali 40 dias e 40 noites em oração e jejum, na presença do Pai. E ele era um humano. Ele sentia as mesmas coisas que nós sentíamos: medo, fome, inseguranças, né? Então ele está ali naquele momento de fraqueza, naquele momento frágil. E aí Satanás chega naquele lugar e diz o que para ele? Se você é mesmo filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Então foi bem ali na fome, né? Quando nós estamos com fome, a gente às vezes não consegue nem raciocinar. Nós vemos ali Jacó e Esaú, que ele entregou a primogenitura dele, a bênção que ele tinha, por um prato de lentilha, porque ele estava com fome. Chegou ali naquele momento com fome, o irmão dele viu aquela situação, aquela brecha, e ele falou para ele: olha, o que você está fazendo aí? Eu quero um pouquinho disso, eu estou com fome, eu estou cansado, vindo de um trabalho aqui, eu estou com fome. Ele disse o quê? Aproveitou aquela ocasião e falou: tá bom, eu te dou sim esse prato aqui de lentilha, mas você tem que me dar a sua bênção, a bênção da primogenitura. E ele entregou por um prato de lentilha. Então você vê que quando estamos com fome, isso afeta a nossa mente. Ele não teve aquela raciocínio: como assim? Não, eu tenho a minha bênção, a primogenitura que está sobre a minha vida, eu vou entregar por um prato de lentilha? Não, eu vou me virar aqui, eu mesmo vou fazer alguma coisa para eu comer, mas não vou entregar. Mas naquele momento, o que ele pensou? Eu quero saciar a minha fome, eu estou com fome, né? Ele quis saciar a vontade da sua carne. E por isso Satanás vai ali nesse ponto fraco de Jesus. Ele está com fome. Então naquele momento Jesus poderia dizer: meu Deus, por que eu não usei essa autoridade que eu tenho, né? Vou transformar mesmo essas pedras em pães. Ele falou: não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É isso que é importante. E ele resistiu àquela situação. Aí você vai ver outras situações onde ele foi ali indo na fraqueza, né? Indo naquele momento de sensibilidade que o Senhor Jesus estava dizendo para ele: se você é filho de Deus, levou ele ali no precipício, né? Falou para ele: se você é mesmo filho de Deus, a palavra diz que Deus dará ordem aos anjos para te guardar. Então se atira lá para baixo desse precipício. E ele resistiu novamente, dizendo que nós não podemos tentar o Senhor nosso Deus, porque se Deus quiser Ele faz, mas nós não podemos tentá-lo, né? Tipo assim, eu sei que Deus é comigo, mas eu não vou pegar e subir num prédio e me atirar lá de cima. Se eu fizer isso, mesmo confiando em Deus, tendo Deus na minha vida, quando eu cair lá embaixo, eu vou me espatifar, porque eu sou ser humano. Então foi isso que ele foi resistindo. E o que eu quero dizer com essa palavra, de uma maneira simples, para que você entenda: todas as vezes que você estiver buscando o Senhor, se posicionando,
numa guerra espiritual, o inimigo vai vir na sua fraqueza. Cada um tem a sua fraqueza, tá? Cada um sabe o que passa, cada um se conhece um pouco. Então fica atento a isso, porque é esses lados que ele vem. Usando uma situação, usando uma pessoa para te desanimar, para te afrontar. E às vezes você está próximo de receber a bênção e você para. Então comecei a sentir o que nesses últimos tempos? Olha que eu já passei por várias coisas, várias situações. E sempre estou firme aí, fazendo a vontade de Deus, trazendo as palavras aqui, as mensagens que o Senhor coloca no meu coração, orando, jejuando, buscando, né? Mesmo quando eu estou desanimada, mesmo quando muitas vezes eu me levantei, passando por um processo difícil, mas me colocava aqui para fazer a vontade de Deus. E aí começou a vir sobre mim um desânimo tão grande, mas um desânimo tão grande que eu sentia dores nos ossos, sabe? Não dá nem para explicar muito bem isso, não sei se você já passou por esse processo. Começa a vir como se fosse uma depressão mesmo, uma angústia na alma, uma tristeza no coração. E o Senhor cuidando, o Senhor trabalhando, as bênçãos acontecendo, né? Esses dias mesmo a minha filha recebeu uma bênção muito grande, estava ali feliz por a bênção que ela recebeu, porque quando meu filho recebe a bênção é minha também, né? É assim a mãe, o pai. E ali agradecendo, dentro da minha casa, o Senhor cuidando, né? As portas abertas, nós pagamos nossas contas, o alimento na mesa, nós com saúde, ou seja, tudo para agradecer ao Senhor. E havia uma tristeza profunda na minha alma. E ainda aconteceu essa situação, isso nos afeta de alguma forma, e de repente eu me levantava pela manhã, fazia minha oração, meu devocional, mas você percebe que você não está assim, não sei explicar muito bem, mas você está se sentindo longe do Senhor, mesmo orando, naquela fraqueza, naquela situação, sabe? Isso se chama retaliações espirituais. E ali, aquela batalha espiritual, e eu sei entender, porque naquele momento você não consegue muito compreender. Apenas me levantava muito desanimada. Eu tenho uma mania de, às vezes, fico profetizando a palavra, que eu já disse para vocês, a palavra tem poder. Então eu já me levantava, olhava no espelho e dizia, ai, eu tô tão cansada, ai, eu tô tão desanimada, sabe? E você fica pior, quando você fala, você profetiza, você declara, né? Tô tão desanimada. Aí eu ia lá no meu quartinho, né? Que eu deixei ali para fazer a oração, para trazer a palavra, para me dedicar ali na presença do Pai. Aí eu li aquela mensagem, me levantava, a casa para arrumar, um desânimo, tinha que pedir a Deus graça para poder limpar a casa. De tanto peso espiritual que eu estava sentindo, mas naquele momento eu estava achando, os passarinhos cantando. Ai, que coisa mais linda, gente. Como eu amo a natureza, não sei se tem noção. E aí eu peguei, né, até para limpar a casa, eu costumo limpar, eu trabalho no final de semana, na segunda eu faço a limpeza em casa, aquele monte de coisa para fazer, barulho, gente, eu tô aqui fora na natureza, então vocês relevem. E ali eu falava com Deus, Senhor, me ajuda, até a lavar o banheiro, a lavar uma roupa, a varrer a casa, cuidar dos meus afazeres, né, daquele dia. Depois que eu terminava, eu ia fazendo devagarzinho. Gente, eu não sei nem te explicar, que coisa horrível. Sentia dores no corpo, uma angústia na alma, um desânimo até para limpar a casa. Então para gravar piorou, não tinha inspiração, não conseguia, sabe? E aí começou a vir na minha mente, né? Você não vai conseguir, você está perdendo o seu tempo. Essas coisas que você já sabe como que são, né? Alguns sonhos que eu tenho, você olha e vê que não, é impossível, né? Porque para mim é impossível. Mas o Deus do impossível está conosco. E para o nosso Deus não existe o impossível. Quando Ele quer fazer, Ele faz. Quando Ele quer abrir a porta, Ele abre. Deus, Ele tira a água da rocha. Ele continua fazendo as mesmas coisas que Ele fazia no passado. Agora o que nós precisamos ter é fé. É confiar e continuar. E não deixar que o nosso inimigo nos paralise. Então nessa situação, eu comecei a ficar dessa forma, né? E você não consegue entender muito bem. Eu sei que quando foi hoje, eu tive um sonho, Deus me mostrou algo, e eu me levantei pela manhã e eu falei, não, tá amarrado em nome de Jesus. E eu comecei a orar, repreender, sai em nome de Jesus todo desânimo, toda ação maligna contra a minha vida. Em nome do Senhor Jesus, não vai continuar, não vai resistir. Porque o sangue de Jesus tem poder, está quebrado todo mal, em nome de Jesus. E ali comecei a orar, comecei a me levantar. E quando terminei a oração, pronto, me senti liberta. Gente, como o mundo espiritual é terrível. Me levantei bem.
aquele peso, aquela angústia, aquela dor nos ossos saíram. E eu falei, eu preciso falar para esse povo que está me seguindo. Essa mensagem tem que chegar nas pessoas que estão passando por esse processo, que estão enfrentando batalhas, que tem algo que você percebe que está tendo uma resistência, né, espiritual. Se levante na presença do Pai. Ore, repreenda, use a autoridade de Jesus na tua vida. Use a autoridade que Ele nos deu. O sangue de Jesus continua tendo poder. O nome de Jesus tem poder. E Ele dissipa todo o mal. Ele desfaz toda a cadeia maligna. Ele desfaz toda a obra do diabo em nossas vidas. Então é essa a mensagem para você. Talvez você está aí passando por um processo, uma enfermidade, portas fechadas, uma situação de depressão, de desânimo, onde você não tem vontade de limpar nem mesmo a sua casa, de se arrumar, de se cuidar. É algo tão forte, tão maligno, que só sabe quem sente, quem já sentiu isso. Porque falando assim parece que é besteira, né? Mas é algo terrível, é algo espiritual. Então se você está sentindo esse desânimo, tem ouvido vozes do tipo, você não vai conseguir, isso não é para você, já passou seu tempo, você não merece isso, você não é digno, olha o que você fez no passado. Repreende essa voz em nome de Jesus. Resiste a Satanás e ele vai fugir de vós. Amém? Para finalizar, eu quero deixar essa mensagem que está aqui em Efésios 6, para não ficar só nas minhas palavras, para vocês entenderem que o mundo espiritual, gente, é terrível. O mundo espiritual existe e ele é maior do que esse mundo físico. Inclusive é o mundo espiritual que rege esse mundo físico. Nós precisamos entender isso para que nós possamos vencer. Então tá aqui, ó, Efésios 6, a armadura de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Olha só, então quer dizer que existem os dias maus. Então quer dizer que existe sim forças espirituais lutando contra nós todos os tempos, procurando fazer com que nós ficamos paralisados, com que nós não vençamos as nossas guerras. E Deus quer que você vença. E Deus quer que você seja um testemunho vivo do poder de Deus, porque o nosso Deus não mudou. O nosso Deus continua transformando, libertando e salvando. Apenas creia, confia, continue, porque a vitória é sua, no nome do Senhor Jesus. Amém? Que essa mensagem chegue ao seu coração, produza bons frutos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.